Candidato, os professores estão em greve, estiveram em greve há 115 dias. E o tratamento que Jacques Wagner deu foi o mesmo que a ACM no seu governo deu. Arroxo salarial, repressão, e a mesma coisa Wagner também fez com os policiais. Eu gostaria de saber o que é que você vai fazer com os servidores e os professores do município de Salvador. Tempo encerrado, candidato. 2 minutos, candidato Nelson Pellegrino. Eu tenho uma história de vida, de lutas em prol do serviço público. Inclusive, já fui advogado de diversos sindicatos de trabalhadores. Em todas as greves que aconteceram nessa cidade, minha postura foi uma só: defender os trabalhadores com responsabilidade, buscando uma solução para o problema. Eu não aposto no impasse. Eu não aposto do quanto pior, melhor. Eu aposto que os trabalhadores possam ganhar um salário decente, certo? Mas que a prefeitura, o governo do estado, possa pagá-lo. Candidato, me parece que o que você falou é uma coisa que está no seu passado. O que é diferente do que está acontecendo hoje na nossa realidade. Você apoiou o esquema que Wagner montou para reprimir os professores, né? Inclusive concordou com o tempo que nós ficamos parados, colocando em risco o ano letivo, né? E a qualidade do ensino que é destinado às nossas crianças. Nós sabemos que só com valorização profissional é que nós vamos ter uma melhoria da qualidade do nosso ensino. E também, candidato, é importante pensar de que nós precisamos tratar bem os nossos servidores. Nesse sentido, é preciso transparência. E Wagner não foi, e você também não disse que vai ter transparência. Porque o que é que aconteceu? Se houvesse transparência, se eu tivesse colocado ali, na mesa de negociação, quanto do Fundeb tinha arrecadado, que era isso que os trabalhadores queriam saber, e quanto o governo tinha para investir, os trabalhadores certamente teriam o bom senso de negociar. E nós, servidores da prefeitura, assim como eu, que estão nos levantando essas questões, estão preocupados com o que pode ser um governo do PT. Tempo encerrado, candidato. Eu vi no debate anterior, né, o comentário do deputado Pellegrino que você trabalhou no gabinete dele. Aí eu gostaria de saber qual foi o período, quanto tempo, se foi legal, vocês eram da mesma tendência quando você rompeu para poder ir para o PSOL, né? Participavam da mesma tendência do PT. Então conte um pouquinho sobre essa experiência de trabalhar com o patrão Nelson Pellegrino. Foi bom, Daluz, você retomar essa pergunta, porque no debate anterior, o Nelson Pellegrino, o deputado, o candidato, falou que eu tinha sido seu assessor. Eu fui militante do PT, fui assessor porque todo o nosso grupo participou da colaboração do seu mandato, mas isso foi uma coisa do passado, porque o deputado já não representa mais aquilo que nós acreditamos, perfeito? E depois disso, naquela época, quando nós rompemos com o mandato dele, nós rompemos com a questão porque ele liderou a bancada do PT, que votou contra a reforma, a favor da reforma da Previdência e que alterou o sistema previdenciário. E que naquela época a senadora Heloísa Helena acabou se debelando e acabou organizando a movimentação que criou e gerou o PSOL. E no segundo momento, até ainda estava no PT, e no segundo momento veio a questão do mensalão. Aí foi a gota d'água, e está sendo julgado isso hoje. Para a gente, não poderia ter acontecido o que aconteceu. Infelizmente, o deputado que nós acreditamos e elegemos, que poderia, né, que se mostrava combativo, traiu na nossa avaliação o nosso projeto político. E isso é incontestável, e nós saímos do seu governo, do seu mandato por causa disso. E também não acreditamos no seu governo, porque o seu governo está submetido na relação hoje com o governo Lula, apoiou o mensalão e ele defendeu isso, porque teve que defender o governo Lula, e nós não acreditamos em candidato que se preste a uma coisa dessa, porque é necessário fazer uma crítica profunda ao esquema de financiamento privado, e são esses esquemas que estão levando a esse esquema de corrupção que dá no mensalão, tanto do DEM como do PSDB e do PMDB. A gente sabe disso. Por isso que eu fiz o desafio aqui para os candidatos revelarem quem está financiando a sua campanha, porque o povo precisa saber, porque essa conta vai ser cobrada de novo. E depois não adianta ficar dizendo, não. É isso aí, temos que democratizar isso e dar transparência. Olha, Daluz, você também coloca essa questão de ser técnico. Eu acho que é uma abstração esse negócio também, certo? Eu acho que a democracia envolve a gente saber relacionar tanto a combinação do técnico como do político. Não temos dúvida sobre isso. No nosso governo, nós faremos essa combinação porque acreditamos que você não se separa as duas coisas e que o homem é um ser integral. E não essa coisa de é o técnico, não é o político, é o que é.
Nós queremos dizer que todos aqui participaram, em certa medida, do processo do governo João Henrique, inclusive o senhor Mário Kertz, que é candidato hoje. Na época, inclusive, nesse programa aqui, ele fez um debate aqui contra o senhor Embaçaí, inclusive, e defendeu particularmente, nas suas intenções, indiretamente, o governo João Henrique, que se elegeu com o apoio dele naquele debate que ele esteve presente aqui na Aratu naquela época. Para nós o debate foi fabuloso. Hamilton mostrou para o que veio mais uma vez nesse debate. Colocou a polêmica da crise educacional que se desenrolou nos últimos meses, mostrou claramente qual vai ser a política de Pellegrino uma vez assumindo a Prefeitura de Salvador, ou seja, a mesma política do governo Wagner que executou, teve uma postura perversa com os policiais, trazendo a Força Nacional para a Bahia. Teve também uma política perversa com os professores estaduais, cortando o salário por meses e mergulhando a educação do nosso estado numa profunda crise. Pellegrino colocou com todas as letras, fez a defesa do governo do estado, mostrando o que ele vai fazer na prefeitura, né, que a sua política vai ser idêntica ao do governo do estado. Hamilton 50, Salvador de corpo e alma, resistência pra valer, Salvador de corpo e alma, resistência pra valer.